Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Lincoln Silva, eu sou psicanalista e eu tenho um trabalho voltado para ajudar brasileiros morando no exterior. Esse vídeo é para explicar como o processo de adaptação do imigrante funciona psicologicamente, com a famosa teoria da curva U. Muitas pessoas elas se preparam para imigração financeiramente, documentalmente e profissionalmente, mas quase ninguém se prepara emocionalmente. A teoria da curva U, da adaptação cultural, ela é uma das teorias mais conhecidas sobre o processo psicológico vivido pelos imigrantes, pelos expatriados, pelos estudantes internacionais. Ela foi criada por um sociólogo em 1955 e 55 e ela continua sendo amplamente usada para explicar os altos e baixos que a gente passa na nova cultura. A teoria ela sugere que a experiência emocional de quem imigra tende a seguir um formato parecido com a letra U. A pessoa começa bem empolgada, depois ela enfrenta uma queda emocional, passa por um período de reconstrução e finalmente encontra a estabilidade. O grande problema é que a grande maioria dos imigrantes acredita que algo está errado quando ela atravessa a fase mais difícil, quando na verdade ela só está enfrentando o processo normal de adaptação. Na primeira fase, que é o que chamamos de lua de mel, também conhecida como encantamento, é a fase que tudo parece incrível. A pessoa está vivendo o sonho, ela só vê as vantagens do país onde ela acabou de migrar. E ela costuma dizer: "Oh, é exatamente isso que eu queria. Aqui tudo funciona. As pessoas são educadas, minha vida vai mudar completamente." Mas nessa fase existe muita dopamina, muita novidade, muita expectativa. O cérebro ele tá focado nas recompensas da mudança. Os problemas eles ainda não aparecem ou eles são vistos como aventuras. E o que muitas pessoas sentem nesse momento é entusiasmo, esperança, curiosidade, gratidão, a sensação de liberdade. Mas o perigo dessa fase é criar expectativas irreais. Porque muitas pessoas acreditam que a vida inteira será como os primeiros meses, mas a rotina ainda nem chegou. E com isso vem o baque da fase 2, que é o choque cultural. Para mim, essa é a fase mais difícil e é geralmente aonde muitas pessoas pensam em desistir. Porque a novidade desaparece e a realidade começa a bater na porta. As diferenças culturais começam a gerar desgaste, a barreira linguística sobe, a saudade aumenta, o imigrante percebe que não consegue mais encaixar nas regras sociais, ele começa a sentir que não pertence ali. Aqui é quando começam as piores dores, a solidão, a irritabilidade, a tristeza, a ansiedade, a insegurança, a sensação de fracasso, a vontade de voltar, e muitas pessoas voltam nesse período. E aqui começa a surgir aqueles pensamentos de: será que eu cometi um erro? A minha vida no Brasil era melhor antes. Aqui ninguém me entende, eu não me reconheço mais. O o que está acontecendo comigo?" E enquanto tudo isso, acontece, psicologicamente a pessoa só perdeu as referências. Ela não sabe mais conversar direito, não sabe mais como fazer amizades, não sabe mais como resolver os problemas. Ela não sabe mais interpretar os comportamentos dos outros. E tudo agora precisa ser reaprendido. É como voltar a ser iniciante de novo. E muitos imigrantes descrevem essa sensação como: "Ai, eu me sinto uma criança adulta." Porque nessa fase, costuma aparecer uma pesquisa desenvolvida por um psiquiatra que é a teoria dos lutos, né, que ele diz que, nós passamos por 7 lutos simultaneamente de uma vez só. Não é só uma ansiedade, não é só saudade, é um processo de perda.
Primeiro vem o luto pela família, porque você perde a convivência diária, você não participa mais de aniversários, você não está mais presente em momentos importantes. Tem o luto pelos amigos, as amizades elas até continuam, mas elas mudam, porque a gente sente uma dor meio que egoísta de que a vida segue sem a gente. Tem o luto pela língua, talvez uma das mais subestimadas, porque as pessoas deixam de ser engraçadas, elas deixam de fazer sentido, elas perdem o valor da língua materna. E eu posso afirmar, o mais difícil não é falar errado, é não ser compreendido. Tem o luto pela cultura, porque humor, comida, costumes, datas comemorativos, tudo é diferente, tudo muda. Tem o luto pelos status sociais para aquelas pessoas que são formadas, porque aqui médicos viram entregadores, advogados viram atendentes, engenheiros trabalham em empregos básicos. A identidade profissional, ela sofre um grande impacto. E tem o luto pelo pertencimento. Você deixa de fazer parte da maioria, você passa a ser estrangeiro ou brasileiro. Aqui muitas pessoas vão só te identificar pelo seu sotaque. Aqui também tem a fase do luto da terra natal, né? Que você não tá mais no mesmo lugar. E depois disso tudo vem a fase do ajustamento, que depois de um período de sofrimento, algo começa a mudar. A pessoa aprende a criar novas estratégias, constrói rotina, faz novas amizades, ela passa a entender melhor a cultura. O novo país, ele deixa de parecer um lugar hostil, não porque o país mudou, mas porque o imigrante mudou. Nessa fase tem menos comparação, tem mais autonomia, tem uma melhor compreensão da língua, tem a construção de novos vínculos, maior confiança. A pessoa, ela para de tentar reproduzir a vida antiga e começa a construir uma vida nova. Então, ela chega à tão sonhada fase da adaptação. Aqui, o imigrante ele já consegue funcionar de uma maneira mais saudável. Não significa ausência de saudade, não significa que ela vai ser feliz o tempo todo. Significa integração. A pessoa ela consegue transitar entre as duas culturas tranquilamente. Ela mantém aspectos da identidade original enquanto ela incorpora elementos da nova cultura. É uma ampliação de identidade, não é uma substituição. Agora, para os expatriados e para os estudantes internacionais, isso acontece duas vezes, porque o retorno ele também dói. E para isso tem a teoria da curva W. Porque enquanto o imigrante retorna ao país de origem definitivamente, muitas vezes ele imagina que tudo vai ser igual, mas descobre que tudo mudou, principalmente ele. Então começa a surgir sensação de estranhamento, de não pertencimento, frustração, conflito de identidade, tudo de novo. E muitos dizem: eu não sou mais totalmente daqui. Mas eu também não me sinto do outro lugar de onde eu acabei de vir. Então, é um conflito muito grande de identidade. Mas o que pouca gente fala que imigração, ela não é apenas uma mudança geográfica, ela é realmente uma reconstrução de identidade. Porque quando uma pessoa muda de país, ela perde muito mais do que o endereço. Ela perde referência, ela perde os papéis sociais, ela perde a previsibilidade, ela perde partes da identidade que era sustentada pelo ambiente que ela vivia. Por isso, tantas questões emocionais aparecem. Ansiedade, depressão. Algumas pessoas têm a síndrome do impostor, crise de identidade, conflitos de relacionamento, a solidão, que é a grande vilã dessa história toda. Mas nada disso significa que a imigração ou a repatriação deu errado. Tudo isso faz parte do processo de adaptação. E com isso eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa. Existe uma fantasia de que mudar de país vai resolver nossa vida, mas na verdade é que você atravessa fronteiras carregando a pessoa que você é. O país muda, a língua muda, a cultura muda, mas os medos, as inseguranças, os conflitos embarcam no mesmo avião que você. A boa notícia é que a imigração também nos dá uma oportunidade rara, que é a chance de reconstruir uma identidade nova, com uma consciência maior. É tudo muito maravilhoso, é tudo assustador, mas é tudo incrível ao mesmo tempo. Então,
Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você curte, comente, não esqueça de apertar o sininho para receber mais informações e vídeos como esse, e compartilhe com as pessoas que já emigraram ou que estão passando por um desses processos que eu acabei de falar com vocês. Muito obrigado.